Então, o que ele diz? Corresponde a cada combate de duas tropas, né? Então, tem ali uma tropa que vai encontrar outra e vai ter um embate. Então, ele diz, ou seja, é preparar e conduzir individualmente cada encontro isolado. Bom, então, tem uma tropa ali naquela montanha, a minha tropa aqui vai lá e vai atacar a montanha. Então, esse encontro é considerado da ordem da tática. Vamos ver qual é a tática desse encontro, que vai corresponder, digamos, a cada sessão analítica, se a gente for corresponder a um procedimento tático de cada um a um. E o que é a estratégia? É o conjunto desses encontros para se alcançar o objetivo político da guerra. Se vocês pensarem numa conquista territorial, né? Então, vamos fazer uma guerra para um país conquistar o outro, né? Então, esse é o objetivo político da guerra, digamos assim. Então, como é que vai ser feita a estratégia? Vai ser a soma dos combates que vão, né? O combate que vai chegar ao objetivo, digamos, da conquista territorial, né? Se você for pensar bem, toda guerra tem um objetivo último, que é a paz. É você concretizar o seu objetivo político e, né, chegar à paz, pelo menos no bom sentido da guerra, até se a gente for pensar na própria estratégia, a política do próprio tratamento analítico, é da pessoa que chega em guerra, né, e a gente pensa que no final ela vai conseguir uma certa paz, né, de uma forma bem simples, né. Lacan chega a falar em paz na proposição, né? Será que, né, algo depois do momento do passe de chegar a uma certa paz, né, em relação ao conflito, né? Então, e a cada, por exemplo, pensando ainda numa conquista territorial, seria cada embate, seria qual é a tática que vai ser empregada em cada embate. Então, é isso o esquema de Clausewitz, né? E Lacan situa, então, que a política do analista é a política da falta. Isso estamos no campo da linguagem, tá? Campo da linguagem cuja função é a fala. Nesse momento de Lacan, do inconsciente estruturado como uma linguagem, tendo o desejo como a metonímia da falta, e o desejo é o que orienta a condução da análise. Política da falta, que ele vai chamar da falta a ser. Então, o analista, em vez de se situar como um ego forte ou um baluarte da realidade, ele está criticando, né, a psicologia do ego. Ele, ao contrário, ele mostraria a falta. Inclusive lá onde o analisante situa o analista como no lugar do grande outro inteiro, né, representa com as insígnias do ideal do eu, e o analista tem que apontar para a falta. Também, isso é algo, né, importante, daria um seminário inteiro para falar sobre isso, né, que está tudo desenvolvido por Lacan na direção do tratamento. Isso é até importante para a gente pensar na psicologia das massas, nesse conceito do ideal do eu. O conceito do ideal do eu faz o outro aparecer como inteiro. E aí a sua potência se transforma realmente num poder absolutista, né? O próprio Matena, do ideal do eu, de Lacan, né, ele mostra que esse ideal do eu é sempre um ideal do outro, não é barrado. Não é barrado. É muito diferente do analista que se situa, digamos, como no lugar do ideal do eu e responde desse lugar do ideal do eu, que normalmente, pela estrutura, o paciente, na transferência, situa o analista nesse lugar.
a partir das insígnias que ele vai encontrar. É isso mesmo, pode ser o significante qualquer, né? O significante qualquer que ele encontra pela transferência no analista. Estou remetendo ao tema da entrada em análise, né? Da transferência. E que é muito diferente, né, do próprio lugar estrutural ao qual o analista tem que conduzir o analisante, né, que é o lugar, podemos dizer, da falta a ser absoluta, que é o significante do outro barrado, né, que mostra realmente a incompletude do outro, etc. Então, essa própria... né, então, é muito importante, claro que isso daria todo um desenvolvimento, né, que é importante a gente pensar o que é essa política da falta a ser. É de você não responder como ego, não responder como, né, do lugar do grande outro, mas apontar o tempo todo a falta a ser, né, que é desse lugar que o analisante coloca o analista, mas também é do próprio sujeito, evidentemente, né? Então, essa política de falta a ser, que é a única forma de fazer o desejo orientar o tratamento, né? Dentro dessa perspectiva, né, que se vocês forem também pensar no grafo do desejo, remeto vocês ao grafo do desejo, é você sair da parte inferior do grafo do desejo, onde está o ideal do eu, que faz parte, né, da articulação do imaginário do simbólico, e lá para o andar superior, onde se dá a questão do inconsciente e da falta estrutural. E mostra também que a falta ser, que é uma falta de ser, né, que é o que Lacan vai elaborar ao longo do ensino dele inteiro, não tem ser, o ser não tem consistência nenhuma, não existe ser. Le manque à être, né? Nós não temos uma boa tradução. Por isso que em alguns momentos se traduz como falta de ser, que está certo também. Ou falta a ser. Né? O termo falta a ser em português tem algo que parece que vai advir a ser. Falta a ser como se viesse a ser alguma coisa, que é uma ilusão. Né? Seria muito mais... né, certo, uma falta de ser. Então é essa falta de ser que é a política do analista, diz Lacan aí em 58, né, porque o ser não tem consistência e isso se contrapõe ao sujeito, que o sujeito enquanto tal não tem substância nenhuma, que o sujeito é essa falta a ser, né? Ele está sempre correndo e deslizando na cadeia significante. E ele situa, então, a tática. O que é o importante em cada embate, digamos assim, né? Em cada sessão de análise, né? É uma coisa, esse texto é um texto que a gente pode extrair, digamos, uma orientação muito técnica para a psicanálise, esse texto de Lacan, né? Então, a tática é a interpretação. A interpretação, e podemos dizer que a cada sessão, digamos, poderia equivaler a uma interpretação. Ou a cada sessão se reduz a uma interpretação, mesmo que o analista não diga nada, né? Mas isso pode aparecer no corte, numa enunciação, na própria maneira como o sujeito se escuta, que o analista está ali para pontuar alguma coisa, né? Então é como se você reduzisse cada sessão a uma interpretação. Pensem nisso, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante a gente pensar em termos do... né? Qual a função? Então, por isso que cada sessão é uma sessão, né, como
apesar da gente achar que ela se repete, pô, vou falar a mesma coisa de novo, né? Que é aquela sensação, né? Porque é a repetição, como a insistência do inconsciente, que faz você achar que está repetindo, não é a mesma coisa. E é por isso que a cada interpretação da mesma coisa sua, você tem também uma ressignificação diferente. Então é importante da gente pensar aí como, mesmo se o texto é o mesmo, cada sessão não é a mesma. Igual numa representação teatral. Igual no teatro. A pessoa vai lá e repete o mesmo texto todas as noites. Mas não é a mesma coisa. Né? O embate, o encontro é sempre único e original, e isso, olha, se reduz a uma interpretação. É por isso que não vale... Lacan, de uma certa forma, eu acho que aponta que é antieconômico a gente usar mais de uma interpretação numa mesma sessão. Né? Por isso eu entender essas sessões mais curtas, talvez, é uma coisa só, a gente aquilo, pum, foi. Ah, mas eu tenho mais coisa para falar. Claro que tem. Vamos então deixar para a próxima. Né? Sempre tem mais coisa para falar. Né? Poxa, mas eu vim pensando em 1000 coisas e é só isso. Mas esse só isso é importante da gente pensar que uma interpretação pode mudar tudo. Né? Ou pelo menos não tudo. Né? Alguma coisa. Isso tem a ver com dinheiro? Pagamento? Também pode entrar como uma forma de interpretação, certamente. Não, é de se pagar... Se pagar por aquela interpretação. Isso, por um... Aí você paga. Uma coisa mínima. Né? E a estratégia? Né? A estratégia... Lacan coloca que a estratégia é o manejo da transferência. Muita gente diz rapidamente, então, tática, interpretação, estratégia, transferência, política, falta ser. Não é. A transferência é uma estratégia do analisante. Essa é a estratégia dele. É a estratégia amorosa, é a estratégia dele de escamotear a falta, né? Tentar ir mais para o lado do amor do que para o lado do desejo, instaurar a insígnia do ideal do eu no sujeito. Essa é a estratégia do analisante. Né? Ai, que bom, encontrei, né? Reencontrei meu amor, né? O outro do meu amor. Né? Aí fica aquela coisa deliciosa que, vou para análise, né? A gente fica todo animado, né? Vai para análise. Né? Tem a estratégia da transferência, que é você recuperar o amor perdido, podemos dizer assim, né? Colocando o analista nesse lugar do ideal do eu, que uma das melhores definições que eu acho de Lacan do ideal do eu, que mostra que é o ideal do outro, né? Só para lembrar rapidamente de onde que vem o ideal do eu, do complexo de Édipo, dos ditos, né? Daquilo que sobrou como a idealização e o amor dos pais que sobram para o sujeito, né? Ou seja, amores perdidos. De uma certa forma que você reencontra ali no analista. Então, essa é a estratégia do analisante que, é todo o capítulo que é a transferência em psicanálise, né? Essa é a estratégia do analisante. E o que é do analista? É como ele vai manejar isso. Por isso que a estratégia da direção do tratamento não é a transferência, é o manejo da transferência. É como o analista vai, né, manejar essa transferência. Que, na verdade, seria algo, para falar de um modo um pouco radical, né, o manejo da transferência é ir contra a transferência. É ir contra esse lugar, né, esse lugar, digamos, nesse sentido do o amor imaginário e até mesmo com seus traços simbólicos, para ir para que o sujeito possa, digamos, advir como falta ser, ou seja, como desejo.
Então, quer dizer, a partir disso, vocês veem que o que orienta tudo aí é o desejo como falta ser, e que Lacan vai dizer que o poder que está dentro do próprio título de Lacan, né? A direção do tratamento e os princípios do seu poder. A primeira coisa que o analista tem que fazer é abdicar do poder, para começar. Né? Tem que abdicar desse poder que, naturalmente, pelo efeito da transferência, o analisante delega a ele, porque ele está nessa situação do grande outro não barrado, né? Da insígnia do ideal, que é o mesmo lugar, nos diz Freud, que a massa coloca o líder, que também está nesse lugar de onipotência, né? De onipotência de todo poder. Né? Então ele abdica desse poder para quê? Para dar todo o poder à palavra. É isso que Lacan. Todo o poder deve ser dado à palavra, mesmo sabendo, diz Lacan, paradoxalmente, da incompatibilidade do desejo com a palavra. Ou seja, que o desejo nunca pode ser dito, né, completamente, que ele está sempre deslizando pela própria sua definição estrutural. Então, em 58, né, Lacan aborda, então, a política a partir daí. Né? Em 67, eu fiz aqui algumas pontuações, claro que é quase como um projeto de estudo, né, que mereceria ser feito. Eu pulei para 67, aonde, né, nós vamos encontrar, na lógica da fantasia, aquilo que muitas pessoas têm se referido, que também merece um desenvolvimento, que não é nada evidente, quando Lacan diz que o inconsciente é a política. Né? Que podemos interpretar isso de diversas formas, né? Mostrando, primeiro, que se o inconsciente é a política, o inconsciente está aí na polis, como também é do sujeito, mas é também a estrutura da polis, né? Como o nosso social. Se a gente for pegar a própria psicologia das massas, o Freud vai mostrar que é a estrutura do sujeito que está nas massas, e o sujeito do coletivo não se distingue do sujeito do individual. Então, o inconsciente é a política, já que todo mundo tem inconsciente. Nós vemos ele não diz a política tem uma homologia ou é análogo ao inconsciente. Ele diz, não, o inconsciente é a política. Se o inconsciente... Né? Então, eu acho que, claro que teria vários desenvolvimentos para a gente pensar isso. Né? O que é o inconsciente? Primeira definição é o discurso do outro. Né? Então, nós estamos imersos nesse outro, que é o nosso consciente, que é feito por significantes, pela linguagem, que também está circulando lá de fora. Né? Então, né, não é à toa que nós sonhamos, entende, com os significantes desse outro social o tempo todo, né? Que nós, né, nos adaptamos, e esse outro social é constituído pelo nosso inconsciente. Por um lado, a gente não pode esquecer também que esse inconsciente, como ele é barrado, então esse outro também é barrado, né? Esse inconsciente é estruturado pela falta. Bom lembrar também que a falta também está presente, né? Inclusive no líder. Né? Então, podemos dizer que é uma forma de articular o sujeito com o discurso do outro, mostrando que toda a concepção de sujeito nunca vem o sujeito isolado autista. O conceito de sujeito em Lacan é ligado ao outro. Não existe sujeito sem outro. Isso também é uma forma da gente falar que o sujeito é sempre social, digamos assim.
né? Não existe sujeito sem outro. Então, por isso que o inconsciente é a política. Nesse sentido que o inconsciente não é um inconsciente coletivo. Né? Nós não partilhamos do mesmo inconsciente. Nós partilhamos de uma estrutura, né, social, mas sabe que cada um se insere do jeito que pode, que consegue, né, o que não consegue, né, com as suas dificuldades, mas, então, o inconsciente também está aí. O psicótico nos desvela isso, né? Que o inconsciente, né, com o seu inconsciente a céu aberto. Como eu dizia lá no meu livro A Psicose lá Social, a via régia do inconsciente, nos disse Freud, é o sonho. Né? Só que isso é para o neurológico. Qual é a via régia do inconsciente para o psicótico? É a rua. O inconsciente está na rua. Né? Está na rua o tempo todo. É a família, é aquele que passa, que diz que não sei o quê. Tarará, né? Digamos que o psicótico nos revela isso de uma forma muitas vezes trágica, né? Como o inconsciente é a política, tá? Porque está aí. Há uma discussão que teve lá em São Paulo, né? Que foi levantada na última mesa, acho que muitos não estavam aqui na última mesa, né? Foi a utilização do termo de polis, né? E que ele criticava, porque a polis é relativa à democracia grega, e não tem nada a ver com a nossa, tarará, tarará. E eu queria colocar assim que eu, né, há muito tempo eu uso, né, esse significante, né, de polis, que realmente a polis grega significa a cidade-estado, né, e que as cidades-estados eram, né, divididas, existiam várias cidades-estados na Grécia Antiga, e que é um estado bastante diferente do que é o nosso, né? Uma democracia, inclusive, bastante excludente. Da democracia grega não faziam parte as mulheres, os estrangeiros e os escravos, basicamente. Né? E, bom, na nossa democracia estamos vendo cada vez mais que ela também é excludente, né? Não é todo mundo que entra no processo democrático, né? Continuamos tendo, né, escravos ou formas escravagistas de funcionamento que não gozam dos meios de produção da nossa democracia e que, mas a democracia enquanto tal, ela tende a incluir cada vez mais. Vocês veem que, né, num tipo de fascismo que está tentando ser instaurado aqui, é como se aquelas inclusões que foram ganhas ao longo do tempo, é como se elas estivessem voltando para trás, né? Então, a democracia, ela tenta incluir cada vez mais. Digamos, eu acho que podemos dizer que o fascismo, ele tenta excluir cada vez mais, né? É uma coisa assim que vai reduzindo. Mas a nossa polis, claro que é uma interpretação, é quase um neologismo, né, do uso que a gente está fazendo, né? Que eu comecei, né, a fazer, acho que vários também, da polis, é muito mais uma reinterpretação do que é a polis. O que é a polis? É a cidade dos discursos, no sentido de Lacan. Porque em francês a gente tem dois significantes para falar de cidade. Uma é vila e o outro é cité. Vamos ver se o Maitão concorda. A ville é mais uma coisa mais geográfica, né? E cité não é mais a organização social, né, daquilo. Não é assim de la cité de Paris, la ville de Paris. Não é a mesma coisa. Não é ville de Paris, mas cité tem um sentido também pejorativo, o sentido da cité, assim, subúrbios, certos subúrbios são considerados cité, no sentido quieto-quase. Pois é, mas em termos assim mais dicionarísticos, a cité é a organização da cidade, de uma certa forma. Pois é. Não? Então, quando a polis... Você fala de um conglomerado de prédios, digamos, exato. Sim, talvez na linguagem atual. Na linguagem atual. Né? Então, quer dizer, para a gente, a polis é a cidade dos discursos. O que são os discursos? São os laços sociais.
Então, é a nossa sociedade dentro do campo do gozo, né? Constituída pelos discursos como laços sociais, né? E que tem a ver, então, com a política, que, como o próprio Lacan diz, né? Que é o... Não sei se eu vou encontrar aqui rapidamente, cheguei a encontrar, a gente estava até procurando a citação, consegui encontrar, que o campo da política é o campo do gozo. Lacan diz no seminário, num dos primeiros capítulos do seminário 17. Bom, mas antes de chegar aqui no seminário 17, né, nós encontramos então, lá na lógica da fantasia, isso que o Lacan fala do inconsciente é a política. E também em 67, aquilo que eu venho trabalhando com vocês nesse seminário, né, na proposição, os 3, que eu chamo frontes, da extraterritorialidade da psicanálise, que Lacan chama as 3 linhas de fuga que unem a psicanálise em intenção com a psicanálise em extensão. Ou seja, do divã, a psicanálise em intenção, com a polis, que é o nome das nossas jornadas agora, né? Dentro de 15 dias, né? Semana que vem. Semana que vem, né? Na outra, né? Não? Semana que vem, né? Já é semana que vem. Bom, dia 23, não é isso? Dia 23, 24. E vocês sabem o que significa? Todo mundo sabe o que é intenção e extensão? Hein? O que é isso? De onde que vem esses termos? Alguém sabe? Não. Eu acho que a gente sabe, né? Hã? Da onde, Nath? Eu acho que intenção é a psicanálise que é feita do sujeito com o seu analista. Sim. E extensão é essa que você transmite no seu saber para os seus colegas, para os Tá seus... certo. Isso é a interpretação de Lacan, do que ele usa disso. Mas o termo intenção e extensão vem da lógica dos conjuntos. E isso significa assim, então o que é a intenção de um conceito? É a sua definição, tá? E a extensão de um conceito é as coisas às quais esse conceito se aplica. Vamos pegar o que é o copo em intenção. Um copo em intenção é um recipiente que pode receber um líquido. Isso é a intenção de um copo. A extensão de um copo são todos os objetos que vão se aplicar a esse conceito. Isso é a extensão. Então, tem isso. A intenção da psicanálise é o que se dá entre o psicanalista e o psicanalizante. E a extensão é o que Lacan, o que implica a sua transmissão, né? E Lacan, então, propõe, é por isso que ele usa a psicanálise em extensão, né? Que, na verdade, seria... Não é psicanálise aplicada. Lacan usa a psicanálise aplicada, é aplicada a um sujeito, que seria a intenção propriamente falando, né? Mas até uns falam de psicanálise aplicada, o que se faz nos hospitais ou nos centros de, sei lá, psiquiátricos, não sei o quê, mas seria muito mais a ideia da psicanálise em extensão, eu diria, né? E aí que Lacan vai colocar, então, esses 3 pontos do que ele chama a extraterritorialidade da psicanálise. É extraterritorialidade, mas ao mesmo tempo ela é mebiana, porque a psicanálise em intenção se une com a psicanálise em extensão. Ela não tem uma descontinuidade. Então, é uma extraterritorialidade que faz parte da territorialidade. Quando você diz extraterritorialidade, você está se referindo, né, ao território, né? E eu diria que esses pontos de fuga, né, são, que mostram esse do divã, a polis, o divã,
que são para nós, a meu ver, os frontes de atuação. Fronte mesmo, no sentido bélico, de atuação do psicanalista, que Lacan propõe simbólico, imaginário, real. Né? Esses 3 pontos, você vê que eles não se excluem e que eles podem se articular borromeanamente. Né? Então, esse que eu venho falando aqui, né? A questão do... Então, primeiro ponto, o simbólico, o Édipo, contra os valores da família pequeno-burguesa. Diz ele com todas as letras. A meu ver, isso é um dos frontes capitais que hoje em dia que a psicanálise pode entrar. Contra a mentira do kit gay, contra a mentira da ideologia de gênero, contra a escola sem partido, que quer abolir a questão da discussão sexual nas escolas. Né? Porque eu acho que é um grande fronte aí que nós temos, né? Da psicanálise, né? Em extensão. Né? Não sei se vocês viram, mas uma psicóloga acabou de levar um projeto para Marco Feliciano, pedindo para entrar com processo contra o CRP, vocês viram, né? Contra o Conselho Federal de Psicologia, que impede a cura gay. Isso é fato. Eu vi o vídeo. Ainda não, voltando, retrocesso. Olha só, né? O cesso, e eles se falam que há psicólogos que são perseguidos, coitadinhos, né? Porque eles, né, gostariam de acolher aqueles gays, digamos que não gostariam de ser gays, e que o Conselho Federal de Psicologia impede. Né? O que também é uma grande mentira. E dizendo que o Conselho, né, o CRP, está sendo dominado pela ideologia de gênero, está sendo doutrinado e vem com aquele papo todo. Né? Ou seja, gente, você não pode ficar calado diante disso. É isso que eu acho. Né? Há algo a ser feito aí, porque eu acho que nós temos armas teóricas, clínicas, né, para poder trabalhar nesse sentido. E a coisa está indo muito rápida, né? Nem houve, né, ainda nem foi empossado, já está aí, né, uma série de coisas acontecendo. No imaginário, o que Lacan diz? A unidade, a psicologia das massas, que ele situa aí, né, também é outro fronte forte, que eu acho que, né, muitos de nós temos trabalhado isso, mostrando a manipulação das massas, né, o lugar, né, do presidente, né, de extrema-direita, né, o perigo que isso representa, né, e que vale a pena, né, porque a gente já vem trabalhando isso, só estou enumerando, e que é uma coisa muito importante, né, se nós formos pensar, e que eu acho que vale a pena ler, como a gente está fazendo, ler e reler a psicologia das massas, à luz, né, dos acontecimentos atuais, e que realmente tem muitas linhas de orientação. E uma delas, que eu lembrei, que eu não sei se eu cheguei a falar aqui, ou pelo menos não dando o exemplo do que está acontecendo, chegamos a comentar aqui sim, que uma massa é constituída por uma ideia em comum ou uma pessoa que sustenta essa ideia, que é o líder, que representa essa ideia. Né? Então, é um S1, um significante mestre, que faz as pessoas se identificarem com esse significante mestre, usando até aquela frase, né, que está meio muito na moda, né? Isso me representa. É bem isso. Né? Ele me representa. Por que ele me representa? Porque ele, por sua vez, representa uma ideia que eu aprovo e com a qual eu me identifico. Então, a identificação
não é com o sujeito em si que está no lugar do Libra. É com o significante e a ideia que ele representa. A gente lembrando que a identificação é sempre com traços significantes. Né? E é uma coisa da gente ver o que esse presidente representa. Se não é exatamente os valores, né, ou determinados significantes que foram repetidamente, né, colocados. Né? A gente pode enumerar. A família, tradição, propriedade, religião, temor a Deus, né? Pátria, né? Ordem, pátria. Isso. A inocência das crianças. Moralidade. Então, o sujeito vem representar esses valores, né, com as quais, né, o seu eleitorado se identifica. Né? Alguns se identificam com os quais, né, eles se identificam com alguns e outros não querendo ouvir. Né? Entende? O fato dele ser, né, adepto da tortura, né? Tem muita gente eleitor que não quer saber, mas outro dia eu vi um vídeo, por exemplo, sobre o fato de armar a população civil. Até os policiais são contra isso, evidente. Né? Os policiais são contra isso. Né? Outro dia mesmo também peguei um táxi com um motorista que é policial, lá em São Paulo, falou um grande impropério que é isso de cada um ter uma arma, né? Que ele mesmo nem usa a arma dele, no caso. Né? Bom, mas isso, e por outro lado, um vídeo assisti de uma mocinha lá do interior de São Paulo, que vai votar no Bolsonaro, entende que ela acha que toda mulher deve ter uma arma para se proteger de assédio. Toda mulher deve então usar uma arma. O porte de arma para as mulheres vai ser ótimo, porque, por causa do assédio dos homens, a mulher vai ter uma arma com ela. Então, vocês se imaginem como, isso para pensar nessa identificação. Vou me proteger, a mulher está com medo de sair na rua e ser assediada, então ela vai com uma arma. Essa colocação do Lacan consciência política aparece aí lindamente, né? Não é? Essa neurose, essa loucura, essas conversas todas que aconteceram antes do segundo turno, eu achei maravilhoso, assim, né? Estava até comentando com a Elisa. Acho que se a gente conseguisse, nós analistas, estar nessa atuação, que quase que for fazer uma clínica, às vezes, na rua. A gente fica ali ouvindo as pessoas. Também, né, a que ponto, né, o que faz essa população chegar a ver que se identificar a um traço a esse discurso, né, porque ela não é algo que vem de nada, é algo que dali tem uma demanda numa população, digamos que fosse só isso, que eu também entendo que tem um outro discurso aí que qualquer um também que pegasse um discurso, e ele pegou, além desses traços, ele pegou um discurso anticorrupção também, que tem gente que não se identifica com nada disso, mas se identifica com esse discurso, é ele que está na frente, não é um outro que também tem esse discurso anticorrupção, então vai nele mesmo. Mas no fundo tem um tracinho, sim. Eu acho que quem se identifica... Fala mais alto, para estar gravando. No fundo, se identifica mesmo... Então, peraí, deixa eu concluir, peraí. Conclui. Assim, não é uma questão... no fundo, eu estou com o Quiné nessa parte do... Eu prefiro não ouvir isso. Esse traço é o que eu me identifico, esse daqui é o que eu me calo. Né? Aí vota no Bolsonaro. Ou não escuta. E aí você vota naquele sujeito que está ali na frente representando o seu traço mais forte, seja ele o armamento, seja ele a homofobia, seja ele o traço anticorrupção. O traço anticorrupção, né?
eu acho que esse sujeito, ele reúne esses traços e leva a rebote também alguns votos que fecham o olhar para outras coisas mais terríveis do que... Né? Quantas pessoas disseram que eu ouvi, eu não vou votar nele, eu vou votar no antipetismo. Então, quer dizer, isso não é eu não voto no PT. Eu acho, é uma coisa que a gente então, como não tem mais Exatamente. Então, eu acho mas que eu não querer saber, né? Eu não querer saber. Paranoide, É o amor, também, é o amor e a ignorância. É a paixão da ignorância. É a paixão da ignorância. Amor não, a paixão da ignorância. Exatamente. Né? Então, quer dizer, não tem só a paixão, por um lado, o amor é o ódio, né? Mas tem a paixão e a ignorância. O ignoródio, que eu falei, eu vou falar, é o ignoródio. É a mistura das duas paixões, né? Lacan coloca que existem 3 paixões do homem, o amor, o ódio e a ignorância. Né? Ele trabalha muito no Seminário 20 a questão do enamoródio, né? Isso que Freud fala, né? Da junção de Eros com Thanatos, e, né? A enamoração, né? E eu acho que o que começou a aparecer é o ignoródio, a junção da paixão do ódio com a ignorância. Fala mais alto. Como é que trabalha isso na clínica? Porque a gente tem pacientes de todas as identificações possíveis e imaginárias, né? E se a gente está ali para o descer, o desejo ali, como é que você fura, como é que a gente faz esse manejo? Como é que a gente utiliza esse manejo para que a transferência se sustente e ainda assim você consiga furar um pouco isso, né? Não vejo por que seria diferente de outro tipo de identificação, de outro manejo. Sim. Não? Mas produtivamente agora, fazer falando, campanha política no consultório não, é fazer diretamente. não é para fazer campanha. Assim faz, eu acho, né? Sim, mas às vezes, mesmo assim, a identificação ao traço pela ignorância é tão grande que mesmo bom, assim de qualquer não maneira, se produz um efeito. eu acho que o analista, ele não trabalha com nenhuma dessas paixões, né? O analista não trabalha, né, não pode se guiar por nenhuma dessas paixões, nem pelo amor, nem pelo ódio, muito menos pela ignorância, né? Então, eu acho que é difícil dar uma resposta assim, né, em geral. A questão não é doutrinária. Não é doutrinária, mas escutar e poder questionar, por exemplo. Mas não necessariamente. Olha, o que eu tenho mais visto assim na minha clínica e que eu acho que a gente pode fazer porque esse real invadiu completamente a clínica, né? Esse real social invadiu completamente a clínica. E o que né, tem visto é o que cada um pode associar da sua história com isso. Então, por exemplo, a figura do tirano, o que tem aparecido, por exemplo, na clínica, né, por associação é muito grande. É de um avô que tiranizava e que tratava o outro mal e não sei o quê, ou de uma avó, ou do pai e não sei o quê, parará. Assim, como, por exemplo, na minha clínica eu tenho visto muito isso. Como emerge a figura do tirano nos personagens da família. Como emerge os traços racistas. Como emerge o quê? Eu disse, é essa polaridade do sujeito que todos temos, que é a nossa polaridade de objeto. Desse objeto que, por definição estrutural, é excluída do outro, dos significantes, né? Ou seja, a nossa polaridade como objeto A, que todos nós temos, né? Então, todos nos sentimos, de uma certa forma, não pertencentes. Se nos sentimos, como eu desenvolvi, abjetos, entende? Ou seja, que já fomos
em algum momento, assim, alvo de abjeção do outro, de rejeição, de abjeção, né? Então, isso pode parecer de masoquismo, né? De algo da ordem do masoquismo, né? Que pode aparecer como na polaridade da própria fantasia, né? Isso daqui que é, né, digamos, aquilo, esse algo da abjeção, que todo analista em sua análise passou por isso. Por isso que nós temos uma proximidade, e eu diria até uma simpatia com os objetos, né? Uma empatia, uma simpatia dos objetos, que nós sabemos o que é isso pela própria análise de cada um, nesse analista, porque passou por isso, né? De alguma forma, de como foi objeto de abuso do outro, ou como foi objeto da indiferença do outro, da rejeição do outro, do desamor do outro, do ódio do outro, da ignorância do outro, né? Então, não tem análise que não passe por isso. Não é só o sujeito alegrinho, maníaco do significante, né, que vai pulando, né, pulando de significante em significante do desejo, oba, vai indo, mais um, vai... Não é. Né? Tem esse outro, isso que é da abjeção, que faz com que o analista, eu acho, estruturalmente, eu diria, né, ele sabe desse racismo estrutural que nós temos, que ele tem também. Quando ele trata o outro como objeto, né? O analista, né, normalmente sabe disso, né? E uma vez que você sabe, não tem como mais você não saber. Mas você tenta negar, né? Quando você passa por isso na análise, você, né, se dá conta e passa por isso. Então, há uma simpatia, digamos, do analista, né, pelos objetos da civilização e pelas pessoas que encarnam esses objetos, né? Como, né, dentro de um discurso misógino, homofóbico, racista, né? E que não é, eu acho que não é à toa, é um movimento muito bacana dos analistas aqui do Brasil, em geral, que estão alinhados nesse mesmo, né, visto os manifestos. Tivemos manifestos de não sei quantas sociedades, escolas de psicanálise, né, todos se manifestando contra o fascismo, contra medidas antidemocráticas, contra discursos racistas, homofóbicos, misóginos, né, contra o discurso da violência. Freud dizia, o analista é pacifista. Nós somos pacifistas. Nós somos a favor da paz, né? Apesar de Lacan empregar, olha qual é a guerra que Lacan propõe. Não é a guerra, né? Não é essa a guerra, né? É outra, né? A guerra mais assim, se a gente for pegar, né? Vocês conhecem essa referência de Lacan? Do quadro de São João? Do São João do Leonardo da Vinci. É muito mais isso do que isso, né? Né? O que o analista aponta, vocês se lembram o que ele fala? E que é um exemplo da interpretação. Que ele mostra o quadro de São João Batista, quase, né? Que ele aponta, sabe para quê? E Lacan usa isso como uma figura da interpretação. E o analista que aponta para... Ninguém lembra da frase? Ninguém lembra da frase? É linda. O analista aponta para o horizonte desabitado do ser. Isto é o paradigma da interpretação no campo da linguagem. A falta, né? Para a falta. Mas é uma forma poética você falar da falta. Né? Então, essa é a arma do analista, de apontar para o horizonte desabitado do ser. Né? É muito diferente de você apontar uma arma para o semelhante para matá-lo. Né? É bem, né? É outra coisa, né? Então, voltando aqui, né, sobre essa questão do objeto, vou voltar um pouco atrás. Então, nós vimos que tem o simbólico, digamos que é o Édipo,
em relação aos valores da família, que Lacan coloca em 67, o imaginário da psicologia das massas e o real. Ele fala nada mais, nada menos do que o campo de concentração nazista. Ou seja, a lógica do extermínio, que a Sheila apresentou aqui para a gente, não sei se estava todo mundo aqui, que ela trabalhou sobre o próprio campo de concentração, né? Aonde ele fala também do real da segregação ligada ao mercado. 67, Lacan, só alguns anos depois que ele foi desenvolver o discurso capitalista, né, para abordar, propriamente falando, essa questão, né? Então ele mostra desse real que existe, né, nessa extraterritorialidade, que concerne o psicanalista, né, que diz ele, o analista, né, vimos com horror ser desvelado o que acontecia nesses campos de concentração. Mais ou menos assim. Não, mas eu me lembro do horror que ele diz, né? Então, até no meu trabalho de Barcelona, eu acho que se nós temos o conceito do desejo do analista, eu acho que a gente deveria valorizar o horror do analista. O analista deve ter horror a esse tipo de coisa. Não pode ser um indiferente neutro. Ah, que interessante, estou matando as pessoas, que bom. Aham, sim, continua. Né? Mas tem algo do horror do analista que a gente não pode deixar de levar em consideração. Não dá para ficar indiferente em relação à lógica do extermínio e ao campo de concentração. Isso é o máximo de alienação mental. Você não querer saber, não querer saber disso, né? E ele fala assim, e ele diz lá que é meio profético às vezes, né, em determinados momentos. Em 67, ele fala assim, como os mercados comuns vão fazer aumentar cada vez mais a segregação. Eu acho que ele está falando do mercado comum europeu, né, que estava se desenvolvendo, né, e vemos hoje em dia o que é isso, né, da segregação com esses refugiados errantes pelo mundo, apátridas, né, que é como esse resto, isso que sobra, né, da civilização. Mas tem também o mercado neoliberal, né? Enquanto neoliberal, que traz também a consequência toda aí. Exatamente. Né? Quando você fala o mercado, quem rege isso é o mercado. Eu acho que Lacan está falando em termos gerais, né? Não é apenas o mercado de ações, né? Mas já é a lógica capitalista, né? Excludente, que não é includente, né? Que e ele liga isso, inclusive, ao discurso da ciência. Tem algo do discurso da ciência que, por mais democrático que seja, não é tanto para todos, né? E que ele associa a questão da segregação. Mas eu acho que a força do nacionalismo seria pior, né? Olha os americanos, olha a história alemã. O nacionalismo exacerbado, mais excludente. Com certeza. Mas será que a lógica do nacionalismo não é muito baseado também na proteção dos bens? Só que o mercado comum realmente amplia, né? Amplia para fora. Mas o mercado comum europeu foi feito para se contrapor ao mercado americano, né? Também a questão era financeira, né? Então, e pouco a pouco a gente vai vendo como o próprio discurso capitalista que Lacan vai produzir, ele vai corrompendo todos os outros discursos. Né? Mas é interessante, como aqui em 67, né, Lacan já colocava isso, por isso que eu acho que a gente tem que retomar e repensar. Né? Repensar nessa questão do... E que, de uma certa forma, isso aqui merece ser reatualizado também, né? Porque, por exemplo, a questão do simbólico. Não é só isso, a questão de lutar contra os valores da família pequeno burguesa. O só não é
como se fosse pouco, não. Mas tem mais. No simbólico nós temos a linguagem, que é outro campo, que é um campo assim, fundamental, de um fronte para a gente. O que é, olha, só para dar 2 exemplos, assim, de pautas, já estou falando de pautas de trabalho, na verdade, né? A linguagem, né? Qual a diferença entre uma linguagem dialética, em que você coloca um ponto de vista, outro ponto de vista e debate, e umas pessoas vão defender um ponto de vista, outro ponto de vista, e há um debate, tem algumas ideias mais interessantes de um, de outro, e é uma dialética que se faz, e vai se encontrar uma síntese de algumas coisas. Tese, antítese, síntese, dialética. Isso é uma forma da própria dialética, né, do desenvolvimento do pensamento, da abertura. Outra forma é você pegar uma linguagem com significações fixas, né, e repetitivas com determinado slogan. É coisa que o fascismo faz. Então, há uma questão da linguagem... Ele utilizava a linguagem de travestis usam, que vem do Iorubá, que tem uma série de origens. E uma discussão imensa, porque a redação da lei tinha a ver com isso. Havia algumas questões da lei que tinham a ver com isso, e uma parte se revoltou contra isso. Saiu no jornal uma matéria. Pois é. Exato, dizendo que era uma indoutrinação. Uma linguagem que não serve. Quer dizer, a linguagem do travesti ou do transexual, enfim, é uma linguagem que não é linguagem das pessoas. Eles fazem essa separação, quando na verdade a linguagem é uma só. Né? E a linguagem, ela é toda. Né? Toda a linguagem usada pelo povo é a linguagem do povo. Pois é, mas isso é a diferença de que se você aborda a linguagem com uma significação única, né, que é fascista, que é fascista, e a outra é que a linguagem é feita por metáforas, por metonímias, e a língua vai ser aquilo que pode caracterizar um determinado grupo. E que por isso até pode ser criado dialetos, pode ser chamado de dialetos ou não. Parece que a pergunta é quando uma língua se torna um dialeto. Que é uma pergunta interessantíssima. Nós temos um dialeto nosso também, talvez, uma linguagem, um vocabulário nosso, né, uns chamam de lacanês, né, que é que isso que dá riqueza. A riqueza da língua é a possibilidade do sujeito se manifestar, né, nas suas várias possibilidades de sentido, dando significações, e não uma significação única. Né? Quando diz assim, homem é homem, mulher é mulher. Oi? Como se um significante, né? Copo é copo, viu? O que quer dizer copo é copo? Quer dizer, vocês veem que isso já há um curto-circuito na própria linguagem da possibilidade até de pensamento. Por isso ataca a cultura. É um ataque à cultura. Exatamente. É um ataque à cultura. Ataque à linguagem não tem pior do que... É uma desumanização. A desumanização começa pela linguagem. Vocês viram Uma Noite de 12 Anos? Gente, Uma Noite de 12 Anos é impressionante. Todo mundo tem que ver esse filme. Hã? Sobre Mujica e 2 outros presos políticos no Uruguai, né? E durante a ditadura brabíssima ficaram 12 anos presos. E fizeram, isso foram 12 presos, no filme só tem 3. Né? Qual foi o que fizeram com eles? O isolamento. E o que aconteceu? Eles não podiam falar durante 12 anos. Eles não... Nem contato nenhum com o mundo. E ninguém podia se dirigir a eles. Não podia falar. Mataram e enterraram. Não, aí que tá. Mas nem Não matava nem enterrava. Você viu o filme? Não, mas nem entre eles. Não, muito menos entre eles. Eles estavam isolados, cada um num canto. Agora, a coisa mais linda foi o recurso que cada um, como ser de linguagem, usou para dar conta de sobreviver.
Aí teve dois deles que estavam, eles perceberam que estava um ao lado da cela do outro. Porque num momento dado, um falou uma coisa, vazou e ele sacou que estava. E aí eles desenvolveram um alfabeto só por batidas. Com batidas, e eles começaram a se comunicar por batidas. Então, por exemplo, uma era o A, B, C, e foram assim até todas as letras do alfabeto. Então, eles começaram a se comunicar assim, né? E foi isso uma das coisas que fez eles sobreviverem, né? Eles chegavam até a jogar xadrez assim, de tanto que eles desenvolveram esse vocabulário. Olha que lindo. Um outro, por algum motivo, ele conseguiu, ele assistiu a conversa de dois guardas que estavam falando sobre problema de mulher, de namorada, e que como conquistar a namorada e não sei o que ele fazia, não sei o que lá. E ele falou assim, eu posso escrever uma carta para você. E o cara era escritor, dramaturgo e tal, né? E ele passou, e aí o policial entrou numa maior transferência com ele, com o preso, e ele, de suposição de saber, e chamava ele para escrever cartas para a namorada dele, né? E ele, então, escrevia cartas de amor para o guarda mandar para a namorada. E ele conquistou, através da escrita dele, a namorada do guarda para ele, né? E o outro, ele começou a ter como recurso, esse mais perigoso, foi o recurso da alucinação. O Morrica, o próprio Morrica, da alucinação. Da alucinação. E ele começou a alucinar, né? E ele disse que quase passou por outro lado mesmo, né? Você viu o filme? Né? E aí ele alucinava com a mãe que vinha, né, visitá-lo, né? E aí foi muito interessante. E aí veio a visita da mãe, das cenas mais fortes do filme, né? Não vou ser spoiler não, mas vocês têm que ver. O que a mãe diz para ele? Né? É inacreditável essa visita. O que a mãe diz para ele? Vocês vão ver o que é uma mãe que não é devastadora, viu? Não, absolutamente. A mãe salva ele dali com uma interpretação. Impressionante. Não vou dizer. Não vou ter spoiler. Não, vocês têm que ver o filme, porque é incrível. O poder que ele dá à interpretação da mãe. É óbvio, mas é a transferência, né? Digamos assim. Então, onde que eu queria chegar, mas já está, né, aqui no final, deixo aberto, é uma proposta que eu faço, que é o seguinte, que em 69, 70, é que Lacan vai situar propriamente a política no campo do gozo, né, com os discursos. Como? E não é à toa, não, é por causa de um real que está acontecendo na França, que é o movimento estudantil e operário de 68. Né? Como é interessante, como vocês veem a influência da psicanálise, intenção e extensão da polis com o divã, porque foi a partir daí que Lacan propôs o campo do gozo como campo organizado pelos discursos, né? E que, se eu levantar vai me cortar a cabeça? Não. Por enquanto não. Por enquanto não. Então, só para, né, colocar aqui um quadrinho. Aqui tem um campo da linguagem. E aqui o campo do gozo. Aqui nós temos a tática, a estratégia, da política. Então, a tática no campo da linguagem, vocês já sabem que é qual? Interpretação. A estratégia, qual é? Já esqueci. Manejo da gerência.
E a política é a falta C. O que eu proponho da gente pensar no campo do gozo, que nós, aqui no campo da linguagem, no Lacan, nós temos a função. A função é da fala. Função e campo da fala e da linguagem. Rapport de Rome, né, que inaugura, digamos, a psicanálise do inconsciente estruturado com a linguagem. E aqui nós podemos dizer que no campo do gozo, a função é do ato. Poderíamos reescrever com Lacan função e campo do ato e do gozo. Né? Aonde ele vai desenvolver o que é o ato. Cada discurso precisa de um ato para ele acontecer como laço social. O que é o discurso? Ele diz é um discurso sem palavras. Então nós não estamos mais no campo da fala, não estamos apenas no campo da linguagem. É o campo da linguagem mais o gozo, mas não é mais a função da fala, é do ato. Então um ato não precisa ser falado para ele significar. Né? E uma fala pode ser um ato, como pode não ser um ato. Né? Então o ato vai ser algo importante que vai ser aonde vai se dar a tática. A tática é da ordem do ato. Né? Então, a cada sessão não é mais uma interpretação, mas um ato, que pode ter fala ou não. Né? O manejo da transferência se chamará o manejo dos semblantes. Porque cada agente de um discurso, né, é um semblante. O manejo do semblante, então, é esse manejo da onde que o sujeito vai, né, o analista como objeto A, né, que é semblante do A, e cada discurso vai ter um semblante diferente. E vai ser a forma como esse semblante é usado que vai dar o estilo de cada laço social. E não falta assim a política, eu diria que é norteada pelo mais de gozar. Na sua, né? Onde que é o nome do que o objeto A ganha, digamos assim, no campo do gozo, nas suas vertentes de causa de desejo, de causa de angústia, no seu lugar de objeto mais de gozar, que vai o que causa sofrimento, o que causa prazer, etc. A posição do sujeito seria ligado a política do mais de gozar. E essa reatualização da tática, estratégia e política inclui isso daqui. Não é que exclui, mas inclui. Né? Mas é uma forma, digamos, de avançar aqui no campo do gozo. E que isso dá uma indicação para trabalharmos a clínica, a própria direção do tratamento e que eu proponho de se pensar também a atuação do psicanalista na pós. Tá? Então, isso é uma proposta para a gente pensar. Não deu tempo de eu apresentar todo o resto, mas a gente continua. É isso aí. Obrigado.